eu já ouvi falar desse cara. Ele é um olavista, né? Vamos ver aí a aula de história. Aula de história que o Leandrinho, youtuber, vai dar pra gente. Ele que é um youtuber católico e que vai nos ensinar tudo sobre geopolítica. Hoje, não perca. Vamos lá, vamos assistir aqui. Vamos assistir. Para entender esse conflito entre Rússia e Ucrânia, nós precisamos compreender a história, né, que nos trouxe até aqui. Após o fim da Segunda Guerra, emergiu uma nova ordem mundial, pautada pelo antagonismo entre o Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, por um modelo, né, Ele fala meio assobiado, né? de democracia representativa do ponto de vista político e de economia de livre mercado. Do ponto de vista político, porque democracia de verdade, tipo, para as pessoas terem comida e casa e tal, não vai rolar, não vai rolar. Contra o bloco comunista, liderado pela União Soviética, com seu modelo político autoritário, né, um modelo de partido único. E os... Eles têm essa dimensão, eles acham que o fato de existir muitos partidos faz alguma diferença no processo de desenvolvimento político. Né? Faz qualquer diferença, né? Faz bastante diferença, né? Os democratas e republicanos. É bem diferente um do outro, assim. Por isso que é democrático, né? É verdade. O seu modelo econômico baseado no capitalismo de Estado, ou seja, o Estado como dono dos meios de produção. Não é possível. O cara não meteu essa, velho. Que o fato do Estado controlar os meios de produção através de uma economia planificada, esse é o nome? Leandrinho Gameplays Fodas BR. Torna o bagulho capitalismo. Sem alterar o regime de propriedade. Porque a forma como a propriedade está inserida socialmente não faz nenhuma diferença, né? Não faz nenhuma diferença. Eu vou até acelerar esse vídeo, porque, cara, não vai dar. Ao longo desse tempo, né, onde nós tivemos um conflito se desenvolvendo aí em várias dimensões, o que se observou foi um crescimento exponencial do Ocidente, especialmente em termos, né, de riqueza material, de prosperidade econômica. Só uma questão, rapidinha. Só uma questão. Riqueza e acumulação de dinheiro são duas coisas diferentes, tá? Riqueza é tudo aquilo que pode ser socialmente entendido e compartilhado pro coletivo do qual se faz parte. A acumulação de dinheiro não tem nada a ver com riqueza, porque acumular não significa que você vai gerar riqueza, tá bom? E segundo, essa melhoria das condições materiais de vida dessas pessoas só foi possível graças à pressão de organismos e entidades feitas por sindicatos, trabalhadores e pela própria pressão da União Soviética, né? Então, não é que a prosperidade veio, né? Ela veio, ela passou no ar, igual o Ho-Oh no primeiro episódio do Pokémon, que ele passa voando, né? Enquanto o bloco soviético sempre engatinhou. O modelo não funciona. Realmente engatinhou. Ai, caralho, engatinhou, né? Em 1917, a Rússia não tinha trator para fazer colheita. Trator. Aí, em 59, então vamos lá, 42 anos depois, mandou um homem pro espaço. Sem colonizar ninguém, mas engatinhou, verdade. Engatinhou no espaço. Não, a China, né? Que em 49 a expectativa de vida era de 35 anos de idade. E que em 20 anos, em 70, já era 70 anos. Dobrou a expectativa de vida. Dobrou. Realmente o socialismo não funciona. De país mais pobre do mundo para o país que vai colocar um império yankee para mamar. Você tem um autoritarismo e você precisa manter o arranjo com base na força. Porque no Ocidente isso não aconteceu, né? É verdade. Eu esqueço que o Ocidente não tinha as Jim Crow Laws, né? Eu esqueço que o Ocidente também não perseguiu o Partido Comunista, que o Ocidente também não financiou ditaduras na América Latina, verdade. Não financiou, verdade, eu tô confundindo aqui. Tanto externamente quanto internamente. Então, a União Soviética tinha um orçamento militar muito superior ao orçamento militar americano em termos de percentual de PIB. Você precisa criar uma força, né, para manter o Estado de pé, manter a autoridade de pé com as pessoas, né, passando muito mal. Então, você tem que reprimir o povo. Porque isso não acontece nas democracias liberais, né? O macartismo, como o camarada Bernardo bem lembrou aqui, foi um movimento democrático. Tranquilo. A proibição e perseguição de comunistas no mundo inteiro ocidental foi tranquilo. Tranquilo. Tudo isso não gera criatividade, você não tem livre mercado para produzir mais bens e serviços por um preço menor. Isso é um arranjo ineficiente e impossível de ser mantido para sempre. Muito bom, né? Bloqueia a criatividade. Tem que matricular as pessoas na escola de artes, na escola de desenho, de animação, para que a galera tenha criatividade e assim possa desenvolver produtos e assim fazer o livre mercado funcionar. Livre mercado!
É inacreditável, né? Como os liberais têm essa ideia de criatividade que é feita a partir do nada. Eu fico perguntando, será que ele vai falar, né, da criatividade dos donos das empresas de telefonia, blá blá blá, que foram, né, tecnologias todas financiadas pelo Estado, pela NASA, pelo Pentágono? Cara, não há possibilidade, de realizar inovações tecnológicas a partir da criatividade de um único sujeito e tornar elas viável para o consumo em massa. Isso só é possível graças a brutais investimentos estatais. Brutais em todos os casos. Do computador, da internet, do satélite, do carro, do combustível, de tudo. É a única forma. É achar que, não, o sujeito sozinho vai conseguir inovar, pensar, investir, blá blá blá. Vai tomar no cu, velho. Exatamente. Essa falta de criatividade fez com que os socialistas criassem o telefone celular. Então, a União Soviética colapsou sobre o seu próprio peso. A queda... Não. A gente tem uma coisinha chamada Contra-Revolução, né? Que acontece em 90, né? Tá bom. do Muro de Berlim identifica uma nova ordem mundial, onde os Estados Unidos aí emergem como superpotência e o modelo ocidental de democracia representativa e livre mercado foi tratado aí como o novo normal, né? Seria algo que seria implementado universalmente. Teve um historiador que chegou a cunhar, né, a infame frase, o fim da história. Só que faltou literalmente combinar com os russos, que não tiveram o mesmo desenvolvimento que o Ocidente esperava. Nós vamos chegar nesse ponto. Mas não tiveram, que o Ocidente esperava. Pra onde ele tá olhando? Ele tá olhando pro roteiro, pro prompter? É muito baboseira, velho. É muita baboseira. E os russos não esperavam isso, né? Para os russos não era o fim da história. Aquela coisa, essa coisa meio malvada, né? Do tipo, aquilo parecia ser o fim da história, mas era só o começo. Ai, cagar, velho. Porra. Mas antes de falar do desenvolvimento russo e do desenvolvimento chinês... Do desenvolvimento russo a partir dos anos 90, em que a expectativa de vida caiu 10 anos em 10 anos. 10 anos em 10 anos. Tem morrido mais gente na Ucrânia todos os anos depois do fim da Ucrânia soviética do que no suposto Holodomor inteiro. Inteiro, tá bom? Beleza? Temos que falar o que aconteceu após a queda do muro no próprio Ocidente. Nessa mudança... Ele vai falar de marxismo cultural. Marxismo cultural, pode anotar aí, chat, ele vai falar. Né, de foco, já que não havia o inimigo a ser combatido, o inimigo comunista, nós vimos uma elite ocidental buscando concentrar poder através de um governo único, ou de instituições multilaterais que teriam, de fato, o poder e seriam controlados por essas pessoas. O modelo ocidental ele só funciona, tanto a democracia representativa quanto o capitalismo, né, de livre mercado, quando essas instituições, quando esses arranjos são ancorados em valores morais tradicionais. No caso ocidental, na cultura judaico-cristã. Isso, tipo o racismo, né, a misoginia, verdade, só funciona assim, verdade, porque é aquele negócio, né, não basta ter opressão de classe, você precisa ter uma opressão ainda mais acentuada subjetivamente em outros grupos sociais. Que viagem é essa, mano? Que viagem é essa, velho? A partir do momento que você desmoraliza as pessoas, esse modelo se desfaz. Então, quando você permite que os gays vão pras ruas, o capitalismo para de funcionar. É aquele negócio, né? Toda ideologia tem um princípio moral de funcionamento. A grande questão é que dentro do capitalismo esse princípio moral é um princípio absolutamente excludente, né? Historicamente, eu não tô tirando essa informação do meu cu, não tô tirando essa informação do meu rabo. Tô falando que essa informação é da história, é só a gente ver. A União Soviética tinha universidades que aceitavam pessoas negras, universidades que tinham caráter global, apoiou movimentos anticoloniais, tem um avanço muito grande em relação à sexualidade, depois esse avanço é perdido, é verdade, mas tem um avanço em uma época que o Ocidente sequer flertava com isso. E o Ocidente estava fazendo o quê? A grande democracia, né? A grande democracia representativa, livre mercado, estava fazendo o quê? Pendurando negro em árvore, velho. E tacando fogo. Tava matando argelino na Argélia. Tava matando vietnamita. Tava matando congolês. Tava colonizando o mundo. É importante a gente falar isso. O capitalismo, ele realmente não tem como funcionar sem esse sistema de valores morais, porque são os valores morais da burguesia. Valores morais que são baseados no racismo, na xenofobia, na misoginia. São coisas completamente interligadas e que não podem operar sem essa ideologia. A tradição política ocidental, que vem lá da Grécia Antiga, né, passando pelo Império Romano, passando... Mano, e é muito foda isso, né, porque é incrível como os Estados Unidos, na verdade todas as nações, tentam justificar essa presença, né, essa ideia de transportadores da liberdade, sempre reforçando esse papel
criado por Roma e pela Grécia, né? Como se eles fossem repaginar essa sociedade. Mas vamos lembrar que na Grécia nem todo mundo era cidadão. Era um grupo de senhores que era cidadão. Era um grupo de pessoas específicas que podia ser cidadão. Porque não era só você ser homem, mais de 21 anos e livre. Você tinha que ser filho de pai e mãe ateniense. Então, é uma parada que caminha junto a uma hereditariedade muito grande. Os romanos chamavam as pessoas de fora, que não eram cidadãs romanas, né? De bárbaros, selvagens. E olha só, os Estados Unidos operam na mesma linha ideológica. Quando a gente lembra do Destino Manifesto, por exemplo, a gente lembra que tem essa ideia do povo escolhido por Deus para levar liberdade e democracia para os povos menos iluminados, para os nativos americanos, que têm o direito de dominação de outros povos. O direito sobre isso. O direito é a mesma base ideológica. Todo mundo que é de fora é selvagem, os comunistas, os islâmicos, os chineses, são todos bárbaros, selvagens. É nossa tarefa impedir com que essas ideias cheguem em todo mundo. Porra, mano, se não é a formação de uma ideologia profundamente xenofóbica e excludente, o que é? Uma vez me questionaram, e eu achei até um questionamento interessante, perguntando pra mim se os nazistas haviam perdido a guerra, né, a Segunda Guerra. E eu digo, mais ou menos. Os outros nazistas ganharam a guerra. Um outro grupo de nazistas ganhou. Mano, tem carta de diplomata alemão elogiando Jim Crow Laws, velho. Tem carta disso. O funcionamento do capitalismo depende dessas formas de opressão ideológica. Depende disso. E esses agentes de opressão vão sempre sendo trocados. Conforme as contradições vão apertando e esses grupos vão se rebelando, a gente vai trocando esses agentes. Agora são os imigrantes haitianos. Agora são os imigrantes sírios. É sempre isso, vai sempre trocando. Para tornar mais palatável. Vários nazis foram para a OTAN, para a NASA, vários. Ele tá certo, é ancorado em valores. Quais valores? Por todo o desenvolvimento intelectual da Idade Média, chegando na Revolução Gloriosa e depois na Revolução Americana, produziu a Constituição Americana, que tem as 3 primeiras palavras. We the people. Nós, o povo. Ou seja, a ideia que o Estado deve... E quem que é o povo? E quem que é o povo nessa ocasião, cara? Sempre importante lembrar que para eles essa ideia de povo não é qualquer um, não. Não é qualquer pessoa. É um proprietário. É uma pessoa livre. É um senhor de terra. Se fosse assim tão preocupado, não, né? Tudo bem. Agora a gente vai fazer com que o povo tenha o domínio. Ué, se fosse para ser isso, por que eles não acabaram com a escravidão logo em seguida? Porque eles eram a favor. Era o branco anglo-saxão protestante. Era esse povo. Esse era o povo. Deve servir o povo, que é uma ideia que hoje parece ser óbvia, mas é uma ideia revolucionária, porque no passado nunca foi assim. Então, o Estado deve ser limitado, porque o Estado é um mal necessário. Ele sempre vai tentar crescer, até porque o Estado é composto por pessoas que vão buscar aumentar o seu poder utilizando aqueles instrumentos. Através de coisas, né, ele deve ser contido como a separação de poderes, como o federalismo, e, em última análise, pelo indivíduo, que através da sua consciência moral individual... Consciência moral escravista, classista, misógina e tal. Tem capacidade de agir e tem capacidade de manter a sociedade funcional, mesmo sem a presença forte do Estado. Então, são aqueles 10 mandamentos que dão base para todo o nosso Código Criminal, para toda a nossa justiça, para todas as nossas instituições, a forma, né, que a gente opera no mundo. A ideia é que a vida é sagrada, que todo ser humano é sagrado, que você deve fazer o bem. Né? Aquela regra de ouro, como se diz aqui nos Estados Unidos. Você deve tratar os outros como você gostaria de ser tratado e assim por diante. Nossa, é uma regra de ouro dos Estados Unidos. Legal. Tem que avisar isso então pra galera que atira nas manifestações do Black Lives Matter e tal. Tem que avisar isso pra esse povo porque eu acho que eles não estão sabendo disso. Tudo isso, né, é o core do Ocidente. Para concentrar poder político, essa elite que nós chamamos de elite globalista resolveu dissolver esses valores morais. Elite globalista. Lá vem! Junto com a ideia, né, de patriotismo, da soberania nacional, para desenvolver um novo modelo para o Ocidente, que seria um modelo tecnocrata, um modelo elitista, onde algumas pessoas definiriam como toda a sociedade deve ser organizada. Entendi. Porque nos Estados Unidos, na época aí que você está falando da independência, não era assim, né? Não era assim. O povo dominador da Inglaterra que vai colonizar todo mundo, não era assim. Seu tecnocrata! Tecnocrata! Nossa senhora, velho. Pelo amor de Deus, mano. As regras específicas, as regulações específicas, o mercado deveria estar subordinado
a tais definições de maneira completa, Ah, o claro. que de uma certa forma não difere muito da promessa comunista, que era dissolver, né, uma sociedade que seria Que isso? injusta, que seria até imoral, e recriar uma nova sociedade baseada na igualdade e na justiça social. Então, essa ideia foi É que você não é a favor disso, né? Porque você é um senhor. É isso, você é um senhor. É isso, né? absorvida pela elite globalista e está sendo utilizada agora para dissolver as tradições, as soberanias nacionais, com o objetivo de recriar aí um novo modelo de sociedade. Não, só falta ele falar que a Rússia é esse exemplo. Só falta ele meter essa. Então, esse é, talvez, o maior problema. Qual é que foi o problema que aconteceu na Rússia e na China? Quando caiu lá a União Soviética, nós tivemos, rapidamente, toda aquela elite criminosa, né, mafiosa, assassina, que, em última análise, foi responsável por milhões e milhões de mortes pela repressão, automaticamente assumindo o poder. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque essa nomenclatura que foi gerada, né? Essa elite, inclusive eu falo isso com o Rodrigo Yanes na live, lá aqui no YouTube. Tem aqui, pra você que tá vendo esse corte. Tá lá, só procurar. Burocracia Soviética. Essa galera, ela tá pautada justamente pelos valores morais do Ocidente. Justamente por esses valores morais. Por isso que traem a revolução. Porque eles querem ter os mesmos privilégios que a elite ocidental tinha. E nós tínhamos um povo já com seus valores morais destruídos, depois de ser brutalizado por 6, 7 décadas. E é óbvio que numa situação dessas, quando você tenta dar um choque de capitalismo, isso não vai funcionar. O governo do Boris Yeltsin, né, tentou importar um modelo ocidental, que seria, né, a lógica daquele momento, e foi um grande fracasso. E nós tivemos ali emergindo no poder aquela elite, especialmente aquela que bancava a segurança do Estado. Putin é um ex-KGB. Então toda a lógica... Não, peraí. A ascensão dessa elite não foi um negócio imediato, porra. E o Putin assume depois da renúncia do Yeltsin. Para, velho. Inacreditável, velho. Exatamente. Orientalista pra cacete, velho. Como se os povos no Ocidente não fossem brutalizados. Os povos colonizados, os negros nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Para, mano. Não tem. Não tem elite nos Estados Unidos. Não tem. É verdade. Não tem. Lógica é uma lógica de controlar o poder por parte de um grupo e exercer esse poder num autoritarismo clássico, né? Você tem um país cuja economia um autoritarismo clássico. É igual um Monza 78, clássico. é baseado no extrativismo, você até tem uma certa liberdade de mercado, desde que não atrapalhe o grupo no poder, e você deixa o resto da população sob repressão do Estado. Você precisa ter um militarismo forte para impedir qualquer agressão externa, qualquer ameaça externa. Por que ele está citando os Estados Unidos? Eu não estou entendendo onde ele quer chegar. Onde ele quer chegar? E basicamente esse é o modelo da Rússia nos últimos tempos. Como é que nós poderíamos fazer, né, uma mudança na Rússia? Como foi feito lá na Alemanha. Os aliados entraram na Alemanha, né, eliminaram a elite nazista, colocaram essa elite sob julgamento, enforcou vários. E, mais importante, ele não vai falar que essa elite que os Estados Unidos recrutaram essas pessoas. O cara tá sugerindo uma invasão da Rússia pra tirar o governo russo. Ah, pelo amor de Deus, mano. Ah, é belo valor moral isso daí, né? Fez o julgamento histórico do nazismo, que hoje só é, né, defendido por alguns malucos, alguns psicopatas, não por nenhuma pessoa minimamente decente. Já o comunismo, ele não passou por esse julgamento histórico. Imagina, julgamento histórico, que isso? Macartismo, nada. Nada. Toda a propaganda anticomunista que tem nos filmes, que tem na produção audiovisual, nada, não tem. É que ele acha que precisa de um julgamento de tribunal, né? Precisa mesmo disso, né? Esse tiozão tá, sei lá, velho. Ele não tá puxando nada, ele é só um desonesto, ele é só um agente da ideologia dominante. Só isso. Eu tô na linha do Rodrigo. A meu ver, é um conflito interimperialista. É sim. A meu ver, é um conflito interimperialista. Tampouco os comunistas passaram por esse julgamento histórico, né? E a gente tem até hoje pessoas que são simpáticas a essa monstruosidade. Na Rússia, nós temos aqueles líderes emergindo como os donos do poder e os donos... Só falta ele falar que os líderes da Rússia são comunistas, né? Aí o tiozão tá delirando. De todo o aparato que virou um aparato privado. Aqueles oligarcas russos, bilionários que apareceram da noite pro dia com a queda da União Soviética, eles sempre estiveram lá, né? Eles só não eram identificados como os donos das coisas. E agora eles são. Na China foi pior ainda, porque a China nem mesmo passou pela queda do regime. Um regime que basicamente tem uma estrutura stalinista. Toda a estrutura política russa é stalinista, né? A estrutura política da Rússia, do Putin, é stalinista. De onde que ele tira... na Rússia é oligarquia, né? Na Rússia são os bilionários russos. Nos Estados Unidos são os empreendedores, são os heróis. Bom demais, velho. Bom demais. O nome dos conselhos, o nome dos órgãos de Estado, segue a lógica de Stalin. É esse tipo de gente que tá no... E qual que é a lógica? É muito bom, né? Porque ele fala a lógica de Stalin. Qual que é a lógica de Stalin? Fala aí pra gente. Qual que é a lógica de Stalin? Qual que é?
poder lá. E a China foi inteligente o suficiente para abrir a sua economia e o Ocidente foi burro o suficiente. Esses globalistas foram, não burros, mas eles queriam, né, instrumentalizar a China e até absorver a China. E aí não conseguiu por quê? Porque a China tem um negócio chamado Partido Comunista, que, mano, bota todo mundo pra mamar. Já vimos a ação do partido aqui hoje, hein? Para ser um poder sob o seu controle, O globalismo é muito enfiaram trilhões e trilhões de dólares para desenvolver a economia chinesa. Então a China... Ah, não pra pegar e tentar aproveitar o mercado consumidor. Não foi pra isso. É só porque eles quiseram desenvolver a economia chinesa. Porque eles são bonzinhos, porque eles são legais. Céus, eu não esperava isso. Pois é. Abriu até certo ponto a sua economia para uma liberdade maior, gerando eficiência, gerando atração de investimentos, e manteve aquele poder político. É engraçado porque ele não fala, né? Ele fala como se esses investimentos fossem simplesmente um negócio que promovesse desenvolvimento de qualquer jeito. Ele não fala do controle de patentes, ele não fala do controle regulatório, né? Que fez com que a China tivesse um salto de desenvolvimento tecnológico gigantesco. Na lógica dos globalistas ocidentais, com o enriquecimento dos chineses e mesmo da elite chinesa, ela iria evoluir para um modelo mais ocidental, né? Uma certa flexibilidade, pelo menos ter ali um jogo né, de poder onde você tem a ilusão de ser uma democracia. Tipo os Estados Unidos. Mas nem isso eles conseguiram. A China continua sendo um partido comunista de concentração total de poder. Aí ele tá errado, né? Ele não estudou, mas eu vou falar para ele porque eu sou legal. O Comitê Central é de fato presidido pelo Partido Comunista Chinês de forma permanente. Mas existem outros 7 partidos que disputam politicamente dentro do território chinês. É a Frente de Libertação Nacional, Nacional de Libertação, que foram os partidos que se juntaram na guerra civil contra a China nacionalista do Chiang Kai-shek. Isso aí, vai que vai. Vai que vai, vai que vai. Então essa China, né, que cresceu absurdamente e usou essa riqueza para agora ter um poder maior econômico, um poder militar e nos últimos anos um poder político maior sobre o mundo, é aliada de primeira hora dessa Rússia que está tentando recriar o que era o Império Soviético. Não. O Putin não está tentando recriar o Império Soviético. O Putin se utiliza da retórica da época que a União Soviética existia sim. Sabe por quê? Porque na União Soviética a vida era bem melhor, né? Então ele faz menção ao desenvolvimento da União Soviética nessa época, ele faz menção a tudo isso, mas não para seguir uma linha marxista-leninista, não com tendências para pensar isso como um novo governo de caráter socialista. Nenhum momento. Ele fala isso para poder reviver essa memória e de forma oportuna usar essa memória. Mas não para transformar a Rússia na União Soviética. Ele tá muito mais próximo do czarismo do que da União Soviética, velho. Tá de brincadeira. As mesmas bases, não necessariamente comunistas, porque isso não funciona o comunismo do ponto de vista econômico, mas sim a lógica de concentração do poder na mão de poucas pessoas. E eles tipo no capitalismo, né? Tipo nas democracias ocidentais em que isso acontece. Implantaram uma espécie de ideologia, né, neo-eurasiana, tradicionalista. Nossa, neo-eurasiana. Ainda o cara é orientalista e preconceituoso pra cacete, né? Como se os russos, os chineses fossem todos bárbaros. Pelo amor de Deus, mano. Que era totalmente artificial. E é por isso que certas pessoas acabam confundindo e achando que há algum quê de conservadorismo no Putin. Não tem nada, né? O Putin é um assassino da KGB. Não, imagina, não tem nada. A igreja cristã ortodoxa russa que ele tá aliado não é conservadora, não. Não é não. O fato dele ter proibido as pessoas de serem LGBT na Rússia também não é. Não é conservador, não. Não é não. Ai, não é não. É um ditador que busca apenas aumentar o seu poder pessoal e o poder aí dos seus aliados. É isso. E essa lógica, né, de Mother Russia, de grande Rússia, de império, reconstrução do Império Russo, é só uma desculpa, é só uma tentativa de legitimar todo esse processo. Então agora o que nós temos é uma China que continua sendo comunista em termos políticos, uma Rússia autoritária e expansionista e um Ocidente. Entendi, porque a OTAN não é expansionista, né? Não é expansionista. Não é. Ocidente que está degradado pela própria ação da sua elite que é globalista. Tenta dissolver as tradições que geraram, né, esse Ocidente como uma força positiva no mundo, como uma evolução natural. Essa elite ocidental que é super progressista. É isso, o cara quer voltar pro Sacro Império Romano Germânico, velho. É isso que o cara quer. De um modelo político que efetivamente defende liberdades individuais, que efetivamente defende os direitos humanos, que efetivamente gera mais riqueza através da liberdade de mercado, por conta dessas culturas aí autodestrutivas. Eles querem desestabilizar as nações, os países, para gerar um governo autoritário centralizado. Pronto. O que pode acabar acontecendo é que eles estão entregando o mundo para o domínio russo-chinês. Enquanto Entendi, porque é como se não houvesse um domínio do mundo agora, né?
Nossa senhora. Putin Véio. vem com tanques, vem com armas, vem com mísseis A hipersônicos. China vem com a ideologia. O Ocidente está discutindo se existem 23 ou 29 gêneros. Esse é o resumo da história. Ó, corte rápido. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, pelo amor de Deus, velho.